Discord. Isso aí. Bom, quero no mínimo aqui fazer uma. Peraí que o celular está querendo conversar. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai fazer aqui uma mentoria, que é mais um bate-papo com um colega meu. Tem gente aqui de todo mundo que já faz parte da minha mentoria, que faz parte ali da mentoria do Dr. Kleber. Para quem não me conhece, eu sou Hélio Barros, eu sou anestesiologista e gestor de investimentos. Tenho um escritório de investimentos, ajudo médicos a poder investir. E eu convidei aqui o Dr. Kleber, que é neurocirurgião, analista CNPI, também tem um escritório de investimentos. A gente é parceiro em várias operações aqui em trazer produtos. Tem um propósito muito parecido com o meu, que é justamente ajudar outros médicos a terem mais liberdade através dos investimentos. E a gente estava conversando ali em trocar uma ideia, trazer um bate-papo aqui que pudesse agregar para vocês, um bate-papo aqui que a gente trouxe sobre política internacional. Vocês já devem ter visto aí as várias coisas que estão acontecendo fora aí do país, principalmente com o Trump, e a gente queria aqui trocar uma ideia, trazer algumas reflexões a respeito, porque isso tem preocupado muita gente. Mas antes de mais nada, queria aqui agradecer o Kleber por ter aceitado isso. Na verdade, ele que me convidou para falar. Eu falei, putz, é uma belíssima ideia. A gente poderia trocar uma ideia aqui e ver. E é um ambiente aberto aqui. Quase todo mundo aqui é médico. A gente está aqui justamente para, entre médicos, poder ajudar, tentar é, não trazer uma linguagem muito técnica, trazer aqui para a linguagem de vocês, algo que vocês realmente entendam e possam usar na vida de vocês. Então, obrigado aí, Kleber, por toda essa oportunidade Isso, cara. de Eu que conversar. agradeço. Eu só estou rindo aqui porque na hora que você falou, eu pensei que, cara, eu vou ter que falar alguma coisa. O que que eu faço? Eu vou falar, cara, eu gosto de viver no modo hard, igual você falou aí. Eu acho que eu vou simplificar, que eu gosto de viver no modo hard. Eu faço um pouquinho de cada coisa, vamos dizer assim. Pô, prazer é meu, cara. Eu tô lembrando a primeira vez que a gente conversou, cara, tem anos, anos. Foi no Instagram, anos. Verdade. Antes da pandemia, a gente estava no comecinho, pensando em como viver dessa vida, de como transformar isso num negócio de fato, né? Lá atrás. Exatamente. Muito bom, muito bom. E a gente já tinha essa pegada, a hora que fala assim, vamos ensinar, vamos. Eu lembro que você falou assim, ah, não sei se eu vou fazer curso naquela época, né? Acho que eu embrenhei mais nessa linha. No fim das contas, eu diria que talvez em termos de mudar a vida das pessoas, você estava certo, o curso é algo que não vou dizer que não funciona, porque funciona, mas dá bem mais trabalho do que as pessoas imaginam para os dois lados, né? Tanto para a gente desenvolver quanto para a pessoa aprender. Então, as pessoas acham que é muito, elas subestimam o quanto quanto que ela vai precisar dedicar de energia, né, para ela realmente evoluir ali e acaba virando, como eu falei ali, promessa de ano novo, né? O cara compra um curso, provavelmente alguém aqui já deve ter feito isso, comprar o curso, se animar, agora vai, vou fazer os investimentos, dá 6 meses depois, você nem lembra que você fez aquilo lá, não botou nada em prática, sua vida não mudou e você só gastou dinheiro. Então, mas funciona para muita gente, funcionou para mim, funcionou para o Kleber, que Funciona, cara. aprendemos na Funciona, raça, né? cara. Minha impressão nesse ponto, eu acho que o que, pelo menos para mim, o que eu venho notando que vem ajudando mais, no geral, é mentoria. Porque, pelo menos a minha clientela, os meus sócios, quando eu comecei, eu queria fazer curso igual a você, só que eu fui percebendo que, igual falou, cara, ele queria mais pô, pegar sensação de eu tô pelo menos tendo uma noção do que eu tô fazendo. Uhum. Então, na hora que você vai ensinando para ele, ele vai se sentindo um pouco mais. Uma residência. Pensa assim, não, o cara está virando residente de alguma coisa, ele está começando a pegar a mão, então fica mais fácil para tomar decisão. Concordo. Mas eu acho que você agrega, pô, ajuda pra caramba. Quantas coisas a gente já conseguiu fazer e quantas coisas eu aprendo contigo. Exato, exato. Eu acho que é por isso que eu faço esse modelo também hoje, porque acho que o melhor aprendizado que você tem é fazendo junto com alguém que já chegou, já fez o que você quer fazer. Acho que esse é o modo mais rápido, tanto é que
residências médicas, aprendizado médico se dá dessa forma, né? Então, que é algo bem mais complexo que investimentos, mas é um caminho a se seguir. E conversar com pessoas que entendem ali um pouco mais do que você, também é aprendizado. Por isso que eu trouxe o Kleber aqui, para... Cara, vocês precisam ver Peraí, os níveis de... você que foi o contrário, rapaz. Pô, era o contrário aí. Você quer falar? Não, vocês precisam ver o nível da discussão que ele tem nos grupos dele, cara. É impressionante. O cara traz ali, conversando e fazendo comida, é interessantíssimo. Ele tá lá fazendo comida e trazendo umas reflexões excelentes, assim, para fazer. Isso aí, meu caro. Bom, então vamos, acho que podemos organizar um pouquinho aqui. A gente vai conversando, discutindo um pouco mais, mas assim, a gente pensou em falar sobre tarifas. Sobre basicamente aqui, acho que a gente queria trazer um pouquinho sobre o que o Trump anda aprontando por aí, como que isso pode influenciar nos investimentos. Eu queria ali primeiro falar o que está acontecendo, né? Pontuar para as pessoas. Você queria trazer isso aí para as pessoas, falar um pouco do que está acontecendo, qual que é o impacto direto. Vamos começar por aí, o que você acha? Eu acho que é bacana. Eu tento, na medida do possível, tentar fazer correlações com a área médica ou com a vida cotidiana, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Né? Resumindo, tarifa, o Trump, pelos interesses dele, que a gente pode debater aqui ao longo do bate-papo, debater no bate-papo ficou ótimo, né? A gente pode debater na conversa, ele tem os motivos dele para tentar criar dificuldade para produtos que são de fora dos Estados Unidos, na teoria que é o que está sendo passado, entrarem lá no país dele. Como é que ele cria essa dificuldade? Deixando esses produtos mais caros. Então, se você tem um celular, um iPhone, que eles são feitos efetivamente fora dos Estados Unidos, lá na China, e eles custam 1.000 euros, US$ 1.000, perdão, US$ 1.000. O carinha lá dos Estados Unidos, que está querendo pegar o celular novo dele, ele vai lá e pega os 1.000 e mais o lucro da empresa. Vamos lá, US$ 1.200 e pega o celular dele na mão. A empresa fez o lucro dela, ficou feliz da vida. O chinês que fez o equipamento fez o lucro dela no processo e todo mundo ficou feliz. Só que ele agora ele está fazendo o quê? Olha, o produto ele não vai mais chegar a US$ 1.000. A partir de agora, esse produto ele vai chegar pelo dobro. Ele vai chegar aqui por US$ 2.000. O preço de custo agora para a empresa de telefones dobrou. Você chegou na loja para comprar por US$ 1.200. Agora o produto está aí, sei lá, 2.400, porque colocou a margem de lucro também. Você vai dizer assim, pô, cara, o celular que eu ia comprar agora ele dobrou de preço. Quando dobra de preço, a gente começa a repensar, a gente não faz. Então, de uma forma inicial, ele está criando dificuldade para os produtos chineses irem para os Estados Unidos. Aí vem a pergunta, como é que é essa dinâmica? O que acontece? Da inflação, da recessão? Eu gosto de imaginar que a economia é como se fosse algo vivo, é algo reativo. A gente lê no livro ali, ó, se isso acontece aquilo. Não funciona assim. Porque quando eu quero fazer, a outra pessoa me vê fazendo também, eu vou dar exemplo sobre isso, me vê fazendo, aí eu repenso, é uma coisa dinâmica. Vamos pensar num exemplo. Você todos os dias vai para o mesmo hospital para operar os seus pacientes. Você, por exemplo, é um cirurgião. Todo o orçamento da sua cirurgia parte da premissa que existe um custo hospitalar, que era, sei lá, de R$ 10.000, e você põe o seu custo de honorários, lá de R$ 5.000, exemplo aleatório, e você passa para o paciente. Para você fazer dinheiro, você vai precisar obrigatoriamente que o hospital faça dinheiro. Você vai precisar obrigatoriamente que exista alguma coisa ali onde você consiga entrar e operar o seu paciente, para você ganhar os seus 5.000. O que acontece se em determinado momento, você que opera ali há 10 anos, aquele hospital
Vamos deixar difícil. É o único hospital da cidade, raio de quilômetros. Cara, as pessoas não têm muito para onde ir. E vamos imaginar também que são só cirurgias plásticas, tá? Para ficar um pouco mais fácil nesse contexto. Aquele hospital que cobrava 10 mil, agora, só para você pisar e depois conseguir colocar seus honorários, ele passou para 25 mil. Você vai mandar um orçamento antes que você mandava para o seu paciente de uma mama, um abdômen, uma rinoplastia, que você mandava nos 15, agora você vai ter que mandar nos 30. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Cara, tem alguém me tarifando. O hospital, antes, ele chegava nos 10, eu conseguia vender isso, meu produto, para aquele outro cliente que queria, eu fazia o meu dinheiro. Só que o hospital, pelo motivo X, está em 20 e tanto agora. Quando eu apresentar o meu orçamento agora de 30 mil para o meu paciente, qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer naturalmente? O cara vai dizer, valeu, doutor, vou ficar com a minha barriguinha aqui e eu não vou operar. Então, se você parar e pensar, é uma coisa muito racional. Você vai olhar para aquele preço, naquele momento, você vai, não sendo uma coisa essencial, você vai dizer, cara, eu faço depois. Uhum. Eu troco, aí é o exemplo, eu troco meu celular depois, eu troco meu carro depois. Na economia existem coisas que são supérfluas e são coisas que são essenciais. Se isso não é um item essencial, você vai colocar para o lado. Então, qual é a primeira coisa que acontece com o seu negócio que depende daquilo? Você vai ter um problema. Como é que você vai gerar dinheiro? Como é que você vai vender o seu produto, a cirurgia para os seus doentes? Ninguém quer mais fechar. Se você não está fazendo dinheiro, se você não está vendendo produtos, você tem um processo que você vai fazer uma recessão. Vamos pensar assim. A atividade econômica diminuiu muito. Você não consegue vender porque ninguém quer comprar o seu produto. Não é porque ficou ruim, bom. É porque não é essencial. Agora, eu vou dar um exemplo parecido, fora da área médica, mas usando a mesma lógica. Vamos pensar agora em construção civil. Construir casa. Todo mundo ou mora num apartamento, ou numa casa, ou quer construir, ou já construiu, fez essa besteira de querer construir casa, e sabe que você vai gastar uma grana preta para você construir. Você vai precisar de aço. Os maiores produtores do mundo de minério de ferro somos nós, a Austrália, mas de aço, sem sombra de dúvida, é a China. Ela pega isso e transforma em aço e vende. Você é um arquiteto, um engenheiro, e aí você tem a sua empresa que constrói prédios ou casas. Você passou para um cliente uma prévia de um orçamento, onde você ia construir uma casa, você mandou para outra. Você tem aí 30, 40 casas para você fazer, 10 prédios que estão no projeto. E você tem mais de 10 rodando. Você estava comprando e você tinha feito todos os seus custos pensando assim, cara, eu preciso comprar esse ferro aqui, esse aço, a X, junto com os meus outros itens, o custo final da minha obra fica em Y e eu consigo vender isso por Z para ter meu lucro. Mas o que, que você vai fazer agora se você chegou ali no seu Zé da esquina para comprar o aço e o aço está 2,5 vezes o preço? E é uma das coisas mais caras da obra. 2,5 vezes o preço. Você olhou para suas contas, você, dependendo, se for varejista, suas margens são pequenas, e diz, cara, eu tenho um problema. Eu não consigo pagar isso, porque eu não tenho dinheiro na minha conta para isso. Não, mas eu vou deslocar para lá. E eu tenho que terminar a obra. Não, mas, cara, você tem um problema, porque aquilo ficou muito mais caro do que você concebia. Qual que vai ser a sua decisão? Dependendo das suas condições, você vai ter que parar a obra. Se você para a obra, você demite os funcionários, Todo que mundo. por sua vez não conseguem pagar passagem de ônibus, leite das crianças, comprar suas roupas,
as coisas param de circular. Então, o dinheiro para. Fica numa recessão inicial. Fez algum sentido? Tá confuso aí? Tá chato? Não, tô entendendo a bola de neve se formando aqui. Só que economia é muito legal porque é um troço muito dinâmico. É igual o nosso corpo, assim, tem ação e reação. Mas você, um puta construtor, já passou por várias crises, você disse, eu preciso fazer alguma coisa. Então, mesmo que você tenha parado suas obras, você vai dizer, eu preciso resolver. Cara, eu preciso continuar operando. Eu sou cirurgião plástico, cara, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer mais nada. Eu tenho que me virar. O que eu vou fazer? Cara, eu vou ter que começar a esmiuçar meu orçamento. Eu vou ter que dizer assim, cara, eu não vou poder mais operar e deixar o doente internado uma semana. Eu vou ter que ficar melhor de mão. Eu vou ter que. Não posso gastar mais sangue. Por favor, anestesista. Agora, a partir de agora, você vai fazer com local. A partir de agora, nada de pré-operatório. Claro, eu vou operar seco para conseguir esse custo hospitalar diminuir. A minha mão eu vou deixar mais sagaz. Eu vou ficar mais eficiente. Eu vou começar a fazer um serviço melhor para quê? Cara, aquele custo do hospital, que era 20, que me dava muito conforto, pô, eu vou ter que deixar ali uns 15. Meu orçamento, que eu fazia 5, 10, cara, eu vou ter que diminuir para uns 2. Eu vou ter que melhorar o jeito que eu converso com o doente. Eu vou tornar o meu processo mais eficiente. Eu vou conversar com outro anestesista, ver se ele me dá uma ideia diferente para operar. Rapaz, eu vou conversar no hospital alguma coisa que possa modelar isso. Eu vou usar um fio diferente, eu vou ter que pegar na minha escala, começar a falar com outros lugares. Cara, eu vou mudar de lugar que eu vou operar. Eu vou começar a trazer minha equipe de fora. Eu vou ter que criar alguma solução para ser mais eficiente. Porque senão, efetivamente, acabou o jogo. Todo mundo morre, todo mundo vai para casa e chorar. Aí, no exemplo que eu dei lá do aço, o cara disse assim: não dá mais para ter 10 funcionários. É o maior peso do meu negócio. A partir de agora, eu vou ficar aqui na frente do balcão todos os dias. A minha mulher vai ficar aqui, meu filho, meu gato, meu cachorro. Dos 10 funcionários só vão ficar 2. Eu vou começar a carregar peso. Eu vou mexer em tudo. O meu custo diminuiu. Aí eu fiz o quê? Pô, eu não vou mais comprar o aço daqui, não. Eu vou pesquisar com Beltrano, que é meu amigo, lá de Mississippi, lá no Missouri, ou lá em Nova York, porque ele tem um esquema para esse aço ficar mais barato. Eu vou falar com aquele cara que faz o frete, que vive me roubando nesse frete, que é meu chapa, não dá mais para ser desse jeito. E aí eu falo para esse cara, ele diminui a margem, o outro diminui a margem, porque eu não consigo passar essa margem inteira para o cliente, não é essencial. E aí o sistema vai se equilibrando. Só que, dependendo de como é, eu não consigo mais fazer a cirurgia que eu fazia há 15. Tem jeito. Nesse processo de eficiência, por mais eficiente que eu tenha ficado, ficou mais caro. Tá chegando mais caro para mim, cara. Até ficou mais caro. Como é que eu consigo não repassar uma parte, mas outra eu tenho que repassar? Os produtos começam a ficar também mais caros. A inflação. Uhum. Mas o sistema está mais eficiente. Então, assim, grosseiramente falando, não sei se ficou muito confuso, a lógica é mais ou menos essa. Deixa eu tentar resumir aqui. Você tem, então, alguém que causa tarifas. Essas tarifas forçam você a diminuir os negócios. Diminuição de negócio força você a ser mais eficiente e o negócio volta a funcionar e o ciclo volta a se fechar. Eventualmente, se você até tiver uma possível redução de tarifa, que foi o que causou tudo, dado que o modelo ficou mais eficiente, você tem até mais lucro para captar lá na frente, se você sobreviver. Isso, obviamente, muitos vão morrer ali no meio do caminho, porque não vão ter essa eficiência. Então, e se não houver esse crescimento, você tem uma melhor eficiência do mercado, onde ele vai achar um novo equilíbrio, ainda que tendo um aumento de custos. Então,
acho que essa é a estrutura, o efeito bola de neve ali que a gente tem nos mercados. E isso, obviamente, leva um tempo. A gente contou uma história aqui que pode levar X tempo, né? Pode ser tanto rápido, né? Como pode ser uma coisa que leve anos para acontecer e achar uma nova. Se levar muito tempo, eu acho que aí a gente se caracteriza numa recessão, né? Porque você fica muito tempo naquela fase negativa. Mas se ela for mais rápida, a gente só meio que sente os preços aumentando um pouquinho e as coisas vão se ajeitando. Eu acho que bem interessante. Uma coisa que tá na minha cabeça aqui é tentar, eu não sei se, eu acho que ninguém tem uma boa resposta, mas eu queria saber qual que é a sua opinião sobre por que que você acha que o Trump está querendo trazer essas coisas. Eu sei que ninguém tem essa resposta, mas você tem uma teoria ali de qual que é o motivo que ele está querendo, o que que ele está querendo buscar com isso de resultado final? Porque ele não está querendo só mexer na economia, ele tem algum motivo por trás. Teoricamente, a justificativa dele é o balanço entre exportação e importação que ele tem individualmente com cada país. Qual é a justificativa? Como que um país faz dinheiro? Um país é uma empresa. Como que ele faz dinheiro? Quando ele literalmente consegue vender mais produtos, vender mais serviços do que ele consome, do que ele gasta. Então, se a gente separar isso só na parte de exterior, Estados Unidos e China. Estados Unidos, teoricamente, ele faz produtos, ele produz alguma coisa e ele vende. E ele, ao mesmo tempo, precisa de produtos e ele compra. Seria muito bom que você, como país, sempre produzisse mais do que você exportasse mais do que você importa. Você está ganhando dinheiro com isso. E, no geral, os Estados Unidos eles são muito consumidores. Eles são um puta consumidor. Um mercado gigantesco que consome muito. Então, eles importam pra caramba. Qual é a lógica em tese? A justificativa dele é que, dessa forma, com as tarifas que, primeiro, outros países cobram para os Estados Unidos, ele tentaria equilibrar um pouco essa entrada e saída de dinheiro. Por quê? Cara, os Estados Unidos, em essência, eles são deficitários. Eles não quebraram só porque ele tem o nome Estados Unidos ali dólar. Eles Porque fazem a mais, né? quantidade de dívida. Eles fazem? Você quer? Todo mundo quer o dólar? Então, Vou fazer mais. só que. Vou fazer mais. Só que, do ponto de vista prático, desde 2000, foi em 2022, desde 2022, com a guerra da Ucrânia, as coisas mudaram muito e muito rápido. As pessoas não viram mudando. E o dólar, ele ainda é por obrigação, mas ele não é mais a coisa mais importante que tinha. Então, acho que no contexto do movimento dele tem a ideia de, cara, make America great again, eu vou manter o máximo que eu consigo esse fortalecimento, essa força do dólar, frente ao que está acontecendo lá fora, que é um puta jogo. A China não pode fazer o que quiser porque ela tem um monte de dívida dos Estados Unidos nos cofres dela. Se ela simplesmente pega essa dívida toda e queima, cara, ela perde o próprio dinheiro. Se ela exagera na mão, ela faz com que a moeda dela, o yuan, suba. E aí ele não consegue exportar, que é o que ele faz. Então, é um joguinho onde é um truco meio pau. Tá bom, vou sair dessa. Ah, é 9. Você vai nesse jogo. Saquei, saquei. Então, mas é um negócio meio complicado, porque o que você falou, né? Os Estados Unidos, por natureza, por ser a fonte de moeda principal de negociado, ele é deficitário. E você transformar ele num país fechado, ele acaba querendo um perfil que é mais, sei lá, o perfil do Brasil, assim, que quer ter gerar uma economia que é justamente o contrário do que os Estados Unidos, do que fez os Estados Unidos, sei quem é os Estados Unidos, né? A política que ele está fazendo hoje, a grande discussão que eu acho que as pessoas têm ali, que eu ouço também falar, venho acompanhando, é que essa política, apesar dela fazer todo esse desenho econômico, ela é justamente contra tudo que fez os Estados Unidos crescerem, de poder negociar. Você está meio que fechando
a economia dele ali, tentando sim ganhar mais poder, mas pode ser que o tiro saia pela culatra ali nesse caminho, né? Cara, é tão legal. Eu gosto muito de história, né? Eu acho que dá para perceber. Eu me amarro. História, geografia, geopolítica. É inevitável, bicho. O que você estava falando são ciclos e eles não têm como serem revertidos. Ele pode ser como ser lentificado, mas faz parte do processo. Quando você falou aí, pensa só no mercado que a gente estava falando de uma recessão, daqueles produtores os construtores ou o cirurgião plástico. Não vai ter um monte de gente que vai quebrar? Vai. Tem gente que quebra no caminho. Só que também tem alguns que não quebram. Os que não quebram, sobrevivem, prosperam, como você disse, depois. Aí você vê o cara prosperando, o que você faz? Quero construir. Uhum, Fica um monte de gente construindo. O mercado ficou muito grande. A margem diminuiu. Alguém quebra. Isso é cíclico. Os Estados Unidos, eles sobreviveram porque eles, eles, eles foram espertos no pós-guerra. Pós-guerra lá atrás, eles foram muito espertos porque eles conseguiram travar o dinheiro dele de duas formas muito importantes. Primeiro, ouro igual a dólar. Eles travaram as divisas dele porque, cara, compre ouro é compre dólar. Não importa onde você estiver, pode ter certeza que você consegue converter isso na hora que você quiser. E o segundo, qual é a commodity mais importante do mundo inteiro? As pessoas vão pensar, falar, não sei, é petróleo, é energia. O maior produtor de petróleo, ele está ali no Oriente Médio, Arábia Saudita. E eles fizeram um trato, porque aquela região é um caos. Se você pegar a história para ler, cara, você vê que a região ela ia trocando de dono ao longo do tempo. Ali é uma região de muito conflito. Eles pegaram, olha, vocês só vão vender petróleo em dólar. O mundo roda em dólar. O mundo rodava em dólar. Então eles podiam fazer o que quisessem, fazer coisa errada, queimar dinheiro, torrar dinheiro aqui, porque todo mundo queria dólar. Só que isso acabou. Esse acabar é um processo. Não é igual você falou, não é um mês. São meses, anos, décadas. É um processo. Onde cada um está preocupado em resolver o seu problema. Então fica esse joguinho. Como é que eu resolvo o meu problema sem me atrapalhar? Aí você vai fazer os ajustes. Você acredita que a gente está numa. Eu já vi também bastante dessa linha, de que, assim, realmente é um período de ciclos e a gente tem os impérios, né? Todos os impérios que se formando e a gente está vivendo a época do Império Americano ali. Você acha que os Estados Unidos está na descendente desse império, na, Claro, pô. na iminência, Claro. entre aspas, né? Porque pode demorar décadas da troca de império? Ele saiu do apogeu. É só você parar e pensar, ele saiu do apogeu. Cara, o que roda é dinheiro. A China é um monstro, cara. Quando você olha os dados da China, produz 100 vezes, 200 vezes mais navio do que os Estados Unidos. Produz, cara, a quantidade de aço, a quantidade de manufaturados. Cara, ela é a máquina do mundo. Então, só que isso não começou agora, tem 20 anos isso. Elas só foram trocando de poder. Então, agora, você quer. Chefe de serviço, quer sair do serviço? Não quer sair do serviço. O cara é chefe, ele vai falar: não, meu irmão, doutor Fulano não entra aqui nem morto. Até a hora, cara, que ele foi perdendo força, aí ele vira coordenador. É um processo. O cara que tá não quer sair. O cara que está chegando, ele quer entrar. A vantagem é que, tipo assim, os Estados Unidos eles são muito mais, em tese, poderosos militarmente que a China. Então, cara, ninguém quer ficar. Todo mundo quer ir lá bater no Iêmen, quer bater ali na Palestina. Cara, ninguém quer fazer uma briga que você vai ter um prejuízo muito grande. Então, cara, fica o jogo. Ó, rapaz, se você me tarifar, eu te tiro isso. Não, então peraí.
Pegou pesado. Ó, mas então eu tiro aquilo, ó, pronto. Então eu vou liberar teu iPhone. Eu libero teu chips. Valeu? Ó, não vacila não. Se Uhum. vacilar, eu corto aquilo. Ah, então se você cortar, é um jogo. É um joguinho. Entendi. Então, A China é o campeão. e você vê E que o você próximo vê é a a Índia. China como o melhor candidato ali para ser um novo império dos próximos décadas. Sim, mas menos império marcado global. Vai ser um mundo mais de influências. Entendi. Lá é uma puta influência. Os Estados Unidos vão continuar muito influentes. A Rússia vai continuar muito influente. Sim, a Índia em algum momento vai ter o momento dela. Sim. É porque a minha preocupação ali de ver a China como grande influência é porque, assim, ela não é um modelo muito democrático, muito transparente. E isso acho que até prejudica um pouco o nosso real entendimento do que está acontecendo lá, né? Porque a gente sabe pelos dados que eles divulgam, mas não dá nem para saber se os dados são de fato verdadeiros, né? Então fica aquela coisa de, putz, será que vai, não vai, vai crescer? Vai levar. E se você fosse pensar em diversificação global, aí a gente chegando nos investimentos, como que você diversificaria o seu dinheiro pensando globalmente, pensando ali? Você fala assim, olha, tá, porque todo mundo fala, compre dólar. Você acha que pensando pelos próximos 20 anos, compre dólar é a melhor solução? Vai continuar sendo? O que que você acha? Pergunta boa, cara. Literalmente, eu estou numa fase agora de diversificação global. Tem mais ou menos uns 4 anos atrás, a gente tinha criado um projeto para começar a fazer real estate imobiliário lá nos Estados Unidos. Uhum. Só que ele ainda não estava em recessão, como está ameaçando ficar agora. Então, a gente foi enrolando, esperando outras oportunidades. A gente está começando agora na Itália, que é alguma coisa que está mais simples de fazer, mais fácil para testar, euro. E depois a ideia, cara, é ter um pouquinho em cada lugar. Então, se eu posso te responder, ter dólar, não. Eu não acho que valeria a pena comprar dólar de longo prazo. É uma opinião pessoal, e eu posso estar perfeitamente errado, mas a minha visão é ter um pouquinho de cada coisa. Ter o seu yuan, se você puder, ganhar em yuan, se você puder. Ah, cara, eu não conheço a China ainda. Eu só fui lá muitos anos atrás, eu não tenho conhecimento ainda de lá. Mas aprender um pouquinho de como fala. Coloca um negocinho ali, tem um pouquinho em euro aqui, tem um pouquinho na América Latina, tem um pouquinho em dólar. Cara, tem um pouquinho em cada lugar. Devagarinho, sem pressa, mas sempre diversificado. Porque eu gosto de. As pessoas, às vezes, quando pensam em dinheiro, elas pensam muito ou sim ou não. Ah, eu vou botar tudo em dólar. Ah, mas, cara, tudo bem, coloca um pouquinho. Eu posso estar errado. Coloca um pouquinho só, não precisa colocar tudo. Não precisa colocar também, ficou emocionado com a China agora? Não precisa Tudo colocar na tudo. China. Coloca um pouco. Coloca um pouco. Pô, o rublo até agora, ele rendeu 38%, mais do que ouro, mais do que todos os outros ativos. O rublo está na Rússia, né, a moeda russa. Então, se você, o rico, ele não pensa de uma forma linear, sim ou não. Ele está pensando no patrimônio dele, em proteger o patrimônio dele e, sempre que possível, multiplicar. Mas, cara, o rico não fala assim, eu quero 30% ano. Ele não faz isso, cara. Se ele ganhar lá os 3% dele num lugar seguro, ele está feliz. Tudo bem. Eu só não quero tentar evitar perder, mas eu quero ganhar um pouco. Ah, o Joãozinho aqui, Lula, Bolsonaro, o que quer que seja, pô, cara, vai me taxar aqui. Ah, mas eu tenho mais capital ali fora. Tá tudo bem. Ah, mas então ele está sempre em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, minha visão é sempre diversificar cada vez mais. Top. Eu gosto bastante do conceito de diversificação. Eu acho que realmente é o que salva, é o único almoço grátis que a gente tem. E quando eu penso em investimentos, eu sempre tenho que trazer essa reflexão para as pessoas, assim, quando a gente vai começar a investir, você não tem que pensar
qual que é o melhor investimento? Você tem que pensar em ter uma média boa. E nos investimentos a gente tem uma vantagem de que você pode apostar em todos os cavalos ao mesmo tempo, né? Você pode virar e falar, chegar lá na corrida de cavalos, falar, você não precisa apostar em um no vencedor. Você pode apostar em todos, porque você vai ganhar o vencedor, com certeza, porque ele está entre todos, e você não vai necessariamente perder o dinheiro do que dos não ganhadores. Você talvez vai ganhar menos, tá? E na média o seu retorno é bom. Inclusive, qualquer aposta, qualquer investimento que é feito unicamente num único produto, assim, é um negócio de muito risco, né? Se eu for perguntar, qual foi o melhor investimento dos últimos anos? Talvez tenha sido Bitcoin, mas assim, teria sido sábio você colocar 100% do seu patrimônio lá atrás numa criptomoeda que ninguém entendia direito o que está acontecendo? Obviamente não. Continua não sendo assim. Então, o que a gente falou aqui, olha, se você puder diversificar, quanto mais você puder diversificar, melhor. Mas ir aos poucos também, não se emocionar e não tentar pulverizar logo de cara, porque eu acho que vai dar muito trabalho para pouco resultado. Eu tento fazer uma escalada ali. Eu sempre falo, ó, primeiro junta um patrimônio relevante mínimo ali. Acho que o cara não conseguiu nem montar a reserva de emergência, não chegou nem nos 50 mil reais aí. O cara querer, eu vou diversificar pelo mundo, fala, cara, você só vai Penso complicar a sua igual. vida. Assim, ó, primeiro monta a sua reserva, estabelece, chega no primeiro milhão, aí depois você começa estabelecer, assim, talvez não no primeiro milhão, mas assim, já é um número mágico, assim, para você começar a buscar diversificações de fato. E se você quiser diversificar muito, você tem soluções mais fáceis. Usa um ETF no Brasil, que já vai te dar, de alguma forma, uma exposição global, mas assim, não é porque você tem que diversificar que você vai pulverizar logo de cara. Eu acho que é um processo. Primeiro, diversifica sim, juntando patrimônio crítico no Brasil, depois vai diversificando cada vez mais conforme esse patrimônio for crescendo. Acho que é assim que eu gosto de trabalhar com as carteiras dos meus clientes. É uma gestão mais fácil e tem uma lógica por trás dela ali. Você falou de uma coisa que eu penso igual. Você falou patrimônio crítico, né? Eu costumo perguntar para o cara, assim, ou para a mulher, enfim, você pretende, no intervalo X de tempo, se mudar do país e morar fora? A regra, a pessoa vai dizer, cara, não. Então, se você pretende morar aqui, pagar suas contas aqui, comer aqui, viver aqui, o seu dinheiro principalmente tem que estar em real. Goste ou não goste onde você mora. Então, qualquer coisa fora disso, ele vai servir basicamente para dois motivos. Um, alguma oportunidade muito interessante de você multiplicar o patrimônio. Ou dois, reduzir risco. Não tem uma outra justificativa. Não tem que você botar um monte de dinheiro lá fora, você vai morar aqui. Sim. Eu acho que até dá para você usar, mas assim, você está complicando desnecessariamente a sua vida, e se você não é uma pessoa que tem cidadania em vários lugares, assim, acho que não precisa. Eu até gosto muito, não sei se você já ouviu falar da teoria das bandeiras, né? Que é uma teoria que ela fala sobre, depois de um certo nível de patrimônio, e aí a gente está falando de pessoas que atingiram os seus 5, 10 milhões, dá para fazer antes, mas é mais interessante quando você tem mais patrimônio, que é você começar a utilizar o mundo de forma, como assim, de forma global mesmo. Então, você fala, não, qual que é o melhor lugar para eu ter saúde? Sei lá, Singapura. Então, você vai centralizar todos os seus cuidados de saúde em Singapura. Você vai cuidar, Legal. você vai ter. Qual que é o lugar onde eu pago menos impostos? Na Islândia lá. Então, eu vou deixar minha residência fiscal lá. Onde que é melhor o mercado de imóveis? Sei lá, nos Estados Unidos. Então, você vai deixar o mercado de imóveis. E aí você começa pegar o que tem de melhor em cada lugar do país. Só que, obviamente, você precisa ter fácil acesso a todos esses, você precisa ter um patrimônio relevante que você consiga se posicionar em cada um desses. É, Talvez faça sentido em conforme o seu patrimônio vai crescendo, eu acho que muito do racional que você vem trazendo já é um pouco disso, assim, de você trazer residências em real estate em vários lugares, pensar em mudar a sua residência fiscal
pensando assim, onde que eu vou pagar menos impostos? Ah, vou começar a abrir a empresa, minhas empresas vão ser nos Estados Unidos através de uma holding para eu pagar menos impostos. Grandes empresas fazem esse tipo de coisa, mas a gente que é pequenininho, a gente está até alheio do que está acontecendo isso, mas Cara, eventualmente, mas conforme eu for... ia fazer um ajuste. Eu ia fazer um ajuste, se você me permitir, cara. É que eu particularmente, eu não penso nisso como uma coisa muito complicada. Eu penso, é óbvio, talvez você vai dizer, ah, cara, para você, lógico, você já está acostumado a fazer essas paradas. Olha o exemplo de hoje que você está puxando. Eu descobri hoje que existe como você abrir uma conta com muito mais facilidade como estrangeiro na Europa, na Estônia. Pô, como é que eu descobri isso? Porque conforme você cria a metodologia de como você vai criar um negócio, você vai fazer, você começa a se relacionar com as pessoas. Você consegue começar a extrair informação. Então, hoje eu estava discutindo com carinha sobre o negócio imobiliário da Itália, algumas perguntas, bate-papo, e uma das perguntas ele falou, cara, você consegue fazer ali com facilidade. Essa informação eu nunca ia ter. Mas se você começa a se conectar com as pessoas certas e fazer as perguntas certas, você consegue ter essas informações. E eu tenho uma opinião particular também sobre quantidade de dinheiro. É particular. Eu não me preocuparia tanto em ter um volume grande para fazer. É uma opinião pessoal, particular. Eu gosto mais da ideia de fazendo em etapas. Lógico, quando você está, tipo, alguém como você está estruturando, cara, não você aleatoriamente pegou o livro do Benjamin Graham e vai decidir fazer isso. Mas você, que é um cara que tem, porra, uma puta visão de mundo, você decide, cara, tudo bem, você tem os seus 100 mil, você já tem clareza sobre isso? Tá, eu, Hélio, vou pilotar aqui para você. Cara, com uma visão de longuíssimo prazo, a gente vai trabalhar junto por muitos anos. Eu vou botar aqui, ó, 10 mil nisso aqui, 10 mil aquilo ali, mas se você tem alguém gerenciando. Sozinho, eu talvez pensaria com você, mas se você está gerenciando e você tem essa noção de mundo, ao contrário, eu gosto muito da sensação de teste. É frequente, cara, quando eu vou levantar capital e a gente vai colocar dinheiro nos lugares, eu não tenho certeza absoluta sobre o processo. Às vezes a pessoa de repente imagina ali que eu tenho certeza absoluta porque eu boto muita informação e parece que eu tenho certeza absoluta. E eu não tenho certeza absoluta. Eu tento controlar as variáveis que eu consigo, mas existe risco no processo. Então eu sou dali, eu vou errar com menos. Então, por exemplo, no que eu te falei das casas lá da Itália, cara, eu podia botar lá para a gente levantar 1 milhão e pouco. Cara, não é o objetivo. Vou fazer 5 casas lá? Não, não é o objetivo. Eu quero fazer o mínimo possível para fazer Vou uma. aprender. Aprendi. Eu já estou no pulo para fazer a segunda e para fazer em outro país, que eu já comecei a ver. Eu já tenho relacionamento, eu já sei como é que eu vou fazer. Lá nos Estados Unidos, eu já tenho relacionamento para fazer na Flórida. É que não chegou o momento. Você está fazendo um outro negócio aqui na América Latina. E você, ao contrário, de repente, com um pouquinho, você consegue fazer os seus movimentos para ver aquilo funcionando. Sim, Deu certo, você aumenta a mão. sim, sim. Já fiz esse erro uma vez. Uma vez que eu inventei de empreender com agronegócio. Não sei se eu já contei essa história para você. Não, conta aí. No começo, eu não fazia a menor ideia de como investir e eu fui tentar várias coisas. Dentre elas, eu falei, cara, Brasil é o país do agro, eu vou fazer alguma coisa no agronegócio aqui. Minha mãe tem uma terra lá em Minas, alguns hectares ali que não está fazendo nada. Vou plantar alguma coisa ali para ganhar uma grana. Certeza que é batata, é só plantar na terra, nascer e vender. É fácil. E aí eu decidi que eu ia plantar o quê? Falei, o que que eu vou plantar? Cara, não vou plantar commodity, vou plantar um negócio diferente. Fui no supermercado e olhei qual que é a coisa mais cara que eles têm aqui. E aí eu descobri que existia um negócio que era a pitaia, que era a fruta dragão, que na época custava tipo R$ 100 o quilo. Eu falei, cara, isso aqui é uma mata. Imagina, eu vou plantar o negócio, vai custar R$ 100 o quilo, eu vou ficar milionário. E aí eu fui pesquisar no Google lá, falei, não, quanto que eu consigo plantar e produzir em 1 hectare de terra? Falava, não, será? Coisa de toneladas de pitaia
esse exemplo lá da Ásia, né? Que os caras fazendo, né? E eu falei, nossa, se eu tiver 10% disso, eu vou ficar milionário. E eu comecei o meu projeto de plantação de pitaia lá na negócio. Qual que era o problema? Primeiro, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, né? Fui pesquisar. Segundo, eu tinha dinheiro. Esse eu acho que foi o maior problema, porque eu, recém-formado em medicina, ganhava muito bem, não gastava esse dinheiro, porque eu não tinha um padrão de vida, eu queria investir e testar coisas. Então eu virei lá para um colega, um parente meu lá, vi que ele sabia plantar alface e fazer irrigação, falei, cara, você vai me ajudar nesse projeto. Contratei o cara lá, desenhei o projeto e comecei. Vamos cavar, vamos botar os negócios, encomendar as mudas. Fiz a alegria de muita gente, porque eu gastei uma grana fazendo todo esse processo. 6 meses de processo lá, cavando, plantando, cavando poço, fazendo um monte de coisa. Eu tinha estabelecido que eu ia botar uma grana lá para fazer. E falei, tava botando dinheiro e falei, não, daqui 10 meses começam a nascer as mudas. Só que deu tipo uns 8 meses e tava só mato, terra ali, né? Tipo, não tava acontecendo nada ali. E o dinheiro indo. E de repente alguém lá de Minas me reclama, me liga para reclamar diretamente, falando que eu não tava, que eu não tinha pagado uma conta deles lá. Eu falei, como assim não paguei? Eu tô mandando dinheiro todo mês ali pro cara, e como que essa conta não foi paga? Bom, resumidamente, eu descobri que essa pessoa intermediária que estava gerenciando o negócio, que era meu primo, aliás, ele ainda estava desviando completamente o dinheiro. Ele estava de moto nova, casa nova, estava reformando tudo lá. Não estava pagando os fornecedores. Cara, foi um caos, assim. Nessa história, eu lembro que durante esse período, assim, eu cheguei a colocar, injetar lá, tipo, uns 100 mil reais nesse negócio, que foi um dinheiro que virou pó. Fora que ele ainda, no final das contas, ainda me meteu um processo, porque falou que eu contratei ele, não paguei, férias, sei lá, deu um jeito de arrumar alguma coisa. Então, assim, eu perdi uma grana absurda, tomei um processo, tudo isso ali achando que eu ia virar o rei do gado, um agronegócio. E eu acho que de tudo isso, eu acho que o maior erro que eu tive nesse processo ali foi ter dinheiro para aportar. Eu acho que se eu tivesse feito um projeto desse sem dinheiro, tipo assim, muito com um recurso muito limitado para fazer, eu obviamente estaria muito mais em cima, ia demorar, ia ser muito mais rápido eu perceber que era uma cagada financeira do que eu levar um tempo, ficar jogando dinheiro lá, achando que as coisas iam magicamente acontecer. E eu vejo isso acontecer, às vezes, com o médico falando, não, eu vou largar a medicina, eu vou comprar uma franquia do shopping aqui que vai começar a cuspir dinheiro no meu colo. E eu sempre falo, cara, não vai. Não vai. É bem provável, inclusive, que se você deixar lá que o negócio quebre, você só perca dinheiro. Não corra, não faz esse erro que eu fiz lá, que é tentar fazer um negócio que você não sabe fazer direito, só jogando dinheiro e achando que o negócio vai multiplicar, porque não vai. Então, de Eu fato, é um bom minimizei isso, aprendizado. eu aprendi parecido contigo, erros parecidos. Eu minimizei isso muito ao longo dos anos, porque eu sempre imaginei o seguinte: eu falei, cara, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu tenho certeza que tem gente muito mais inteligente do que eu. Então, eu acho que seria razoável da minha parte, ao invés de eu querer fazer tudo sozinho, talvez eu possa trabalhar com alguém que sabe mais do que eu. Eu só vou ter um conhecimento nota 7. Eu vou me juntar com alguém que tem conhecimento nota 9. Então, isso, pelo menos para mim, é a minha metodologia de negócio, cara. Em tudo quanto é canto. Eu não pretendo ser o maior conhecedor de todo o mercado imobiliário, de todo o universo. Não, cara, eu quero saber bem como funciona e eu vou me juntar com gente que sabe mais ainda do que eu. É melhor eu dizer assim, cara, opere esse doente você que é ortopedista do que eu querer fazer residência de ortopedia. Então eu só vou querer ficar ali do lado, eu fico de auxiliar, não tem problema nenhum. Você pode ficar como principal, óbvio, eu tenho que ter aprendido padrões de gerenciamento, eu tenho que ter uma boa noção de como é que funciona a maioria dos negócios, mas, cara, deixa esse cara que é melhor que eu, ele vai ter que ganhar uma parte, todo mundo fica feliz, e o negócio vai. Então, é assim que eu, pelo menos, eu tento minimizar risco, minimizar erro.
Então eu não vou meter a cara lá na Itália sozinho, vou ser o cara que vou chegar com um tabelião. Não, Outro pra lado quê? do continente. Não, pô. Eu no máximo vou o quê? Vou tentar aprender um pouco de italiano, vou aprender um pouco de chinês, mas vou me juntar com alguém que sabe muito mais do que eu e sabe como é que é a regra local. Pô, o primeiro deu certo. Eu aprendi um pouco mais. No segundo, vamos fazer um troço mais ousado aqui no terceiro. E assim vai a caminhada. É assim que eu costumo fazer. Maravilha. Mini Maravilha. bizarrisco. Devia ter conversado com você antes de ter me metido a plantar pitaia. Recíproco. Recíproco. Eu também podia ter aprendido como é que faz gestão contigo, pô. Isso aí, isso aí. Cara, a gente já está aqui há quase uma hora. Eu acho que foi um excelente papo sobre tudo Pergunta aí isso. pro pessoal, cara, se não tem dúvida, bicho. De Queria repente tem justamente alguma saber dúvida aí no aqui, é, chat. justamente, se alguém quiser compartilhar aí, der alguma reflexão, tirar alguma ideia, sintam-se à vontade. A ideia aqui é justamente ser um canal bem aberto para vocês perguntarem, quiser abrir câmera e falar aí, sintam-se à vontade. Mas é justamente isso, é trazer e conversar aqui, trazer novas ideias, novas reflexões, porque é assim que a gente cresce, conversando cada vez mais ali com outros colegas. Eu aprendi já sobre pitar e não vou querer fazer. Tá. Não, 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 não vá plantar pitaia, não é um bom negócio. Agro deixa para quem sabe fazer. Já me perguntaram, vale a pena investir em boi? Eu falei, olha, para quem sabe, parece ser um bom negócio. Eu não faço isso, porque já tive a minha cota de perder dinheiro com isso. Não me meto a besta de investir em coisas que eu não entendo. Isso inclui muitas coisas que já me ofereceram ali de boi, mogno africano, várias coisas que tem por aí, que talvez até dê dinheiro, mas assim, não. Eucalipto é bom, cara. Dá muito Eucalipto, trabalho, mas é bom. entendeu? Eucalipto é bom. Eu sei que deve dar dinheiro, mas não é a minha praia, então eu e eu não conheço ninguém. Eu acho que o grande problema Eu ali. tô esperando, eu tô esperando conhecer alguém que faz isso. Exato, porque acho que um grande problema é o que você falou assim, o plano é perfeito, eu vou me juntar com alguém que manja mais do que eu. O problema é você, de fato, identificar essa pessoa e ela tá ali dando sopa, disposta a fazer uma parceria com você. Então, essa é a questão, porque às vezes você não sabe, dependendo do seu contato, você não sabe diferenciar se o cara tá com realmente uma oportunidade, porque ele conhece muito o mercado, ou se é só um trambique que estão querendo te enfiar. Então, né, você precisa ali ficar se Tem que segurando. estudar, tem que ler. É um filtro, não sei exatamente se tem uma resposta fácil, se tem que ser no teste, quebrando a cabeça, ou se tem algum processo, Estudar antes, cara. né? Estudar antes, irmão. É, Viu a primeira, fez na segunda e ensinou na terceira. isso era uma máxima da faculdade, de fato. Viu um, faz um, ensina outro. Tá pronto, tá criado. É isso, é isso. O pessoal, tem dúvida, Bruno? O pessoal Ninguém, tá ninguém puxou aí tímido nada aqui, a ninguém pergunta, mandou não? mensagem ainda. Ninguém me mandou mensagem. Talvez tenham dormido. Acontece. E é isso, pessoal. Então, se não tiver pergunta, vamos trabalhar. Isso aí. Bom, vocês sabem onde encontrar a gente. Queria agradecer o Kleber por essa oportunidade. O Kleber tem o seu posicionamento nas redes sociais, mas ele também tem os grupos de investimentos. Como é que se alguém quiser conversar com você, Kleber, como é que eles podem te acessar? Cara, as pessoas que estão aí ou me conhecem ou conhecem você. Quem não me conhece ainda é só falar contigo. Pô. Tamo junto. Doutor Investimentos, né? A rede social dele. É, E quem por acaso discreta. conhece o Kleber, mas A não rede me conhece. discreta. Quem por acaso conhece ele, mas não me conhece, é o Dr. Hélio Barros. Também estamos aí para poder ajudar, quiser conversar, trocar uma ideia. Obrigado aí, Marcelo, Mike, Melissa, G1, Mônica, Ah, o Marcelo, Jun tá aí. O Marcelão eu acabei de ver agora. Deixa eu ver quem que tava aí. Ah, o o Jun, olha aí. Jun também está Só aí. máquina aí, cara. Nossos japoneses são melhores que os outros. Excelente, excelente.
Então, é isso aí. Obrigado, Kleber, mais uma vez pelo bate-papo. Eu que Faremos agradeço, outros. bicho. E boa noite para todos aí. Melissa também, boa noite. Até mais, Tchau, galera. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.